Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre listas, né? Um tipo bem genérico do R. Vamos começar então definindo aqui. Nós temos um vetor de inteiros, um vetor de caracteres e um vetor lógico, certo? Nós já vimos isso na aula passada. Eu vou criar esses objetos, objeto A, objeto B e objeto C. No meu environment estava limpo, né? Então ele criou as variáveis A, B e C com seus respectivos tipos, né? E valores. E eu vou criar aqui uma lista, né? Criei a lista com a função list, né? E eu joguei na variável chamada lista. Vamos ver como é que funciona uma lista no R. Uma lista no R tem essa simbologia aqui, né? O colchete duplo. Isso aqui representa que o primeiro elemento da lista tem esse valor, que é o vetor de inteiros, que é o A. O segundo elemento da lista tem o vetor de caracteres e o terceiro elemento da lista tem o vetor lógico, certo? Vamos verificar aqui o tipo, a classe e o type of, né, que são o tipo, né? Os dois são de um tipo list. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente comparar com o data frame, na próxima aula. Vamos ver algumas funções, por exemplo, como o tamanho da lista. Essa minha lista tem tamanho 3. Reparem que o tamanho da lista não tem nada a ver com os elementos que estão dentro da lista, né? Eu podia ter outro objeto, outra lista aqui dentro. Ele fala da quantidade no nível de fora da lista. Então a minha lista tem 3 elementos, não me interessando aqui qual o tamanho desses elementos. Se eu quiser saber o tamanho desses elementos, tinha que fazer outra função. Como é que eu acesso o primeiro elemento da minha lista, né? Como eu falei para vocês aqui em cima, existe a questão do colchete duplo, né? Então, para acessar o primeiro elemento da lista, eu tenho que passar esse colchete duplo aqui. Lista, colchete 1. Aí ele me retorna o primeiro elemento da lista. Então, seguindo essa lógica, se eu colocar aqui o segundo elemento, 2 vai ser o segundo elemento dessa lista. Vamos lembrar mais uma vez que o R começa com índice no 1, não é índice 0, né, como outras linguagens de programação. Eu posso, inclusive, utilizar isso aqui, né? Acessar a lista, onde retorna o tamanho da minha lista. Isso aqui foi executado aqui em cima, né? Isso aqui vai ser o tamanho 3. Isso vai me dar o último elemento da minha lista. Quando eu quiser, de uma maneira automática, pegar esse valor do último elemento da lista, né? Eu tenho também funções auxiliares na lista, como, por exemplo, a função names. Names da minha lista não está definido nada, né? Então, eu posso nomear os elementos da minha lista. Tanto não está definido nada, quando eu mostro o conteúdo da minha lista, eu não tenho nenhum nome associado a cada uma dessas posições. Eu posso fazer isso. Então, como a minha lista tem 3 posições, né, meu length, né, o length da minha lista tem 3 posições, para eu nomear uma lista já construída, eu tenho que passar um vetor de caracteres de 3 posições. Se eu fizer isso aqui, olha, eu passo esse vetor de caracteres no names da lista, recebe esse vetor de caracteres. Se eu fizer isso aqui, imprimir a lista novamente, em vez de acessar colchete 1, eu tenho uma outra alternativa que eu posso acessar pelo nome da minha lista, né? E como é que eu acesso pelo nome da minha lista? Eu uso o símbolo do cifrão, do símbolo símbolo do dólar, né, o cifrão, que aí eu posso acessar pelo nome ou continuo acessando pelo índice. Colchete 1, mesma coisa, né? Se eu quiser acessar o segundo elemento, terceiro elemento e assim sucessivamente. Agora a minha lista já tem por nomes definidos, né? Se eu jogar a função names na minha lista, aparece esse vetor de caracteres. Vou criar uma outra lista aqui, chamada de lista 2, né? Ela vai ter um único elemento, um vetor de uma única posição com 12, o B 1 a 100 posições e o D só com um vetor lógico só com 2 valores, true e false, né? Então vou criar essa outra lista aqui. Mas reparem que eu já criei nomeada, eu chamei A minúsculo, B minúsculo e D minúsculo, né? Então, se eu imprimir o conteúdo da minha lista 2, eu vou ter A minúsculo 12, B minúsculo, esse vetor aqui de 100 posições, D minúsculo, um vetor true ou false. E se eu imprimir o conteúdo da minha lista, também já está nomeada A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. Se eu quisesse, vamos voltar aqui para a lista 2. Se eu quisesse, dado uma lista já construída, vocês percebem que é bem genérico, né? Um tipo de dados bem genérico, eu posso fazer muita coisa com ele.
Se eu quisesse adicionar um novo elemento, é relativamente simples. Basta eu colocar o nome do meu objeto, lista 2, símbolo do cifrão, qual o nome que eu quero, no caso vou colocar uma letra F, poderia ser qualquer nome, tá? Para a variável F, e eu vou colocar aqui 12. Né? Meu lista 2 vai ter agora 4 elementos. Né? O A, o B, o D e o F. Se eu pegar o tamanho da minha lista 2, eu tenho 4 elementos, certo? Da mesma forma como eu posso adicionar, eu posso remover um elemento da lista. Basta eu fazer o elemento que eu quero receber nulo. Né? Então, meu lista 2 está definido aqui, tem o F. Eu acabei de adicionar o F, eu vou remover o F. Então, executando essa linha aqui, lista 2, cifrão F recebe nulo. Eu vou imprimir o lista 2, simplesmente o meu F desapareceu. Certo? Continuando aqui, eu tenho o objeto lista e o objeto lista 2, que nós estamos trabalhando. Então, eu tenho duas listas. Se por alguma razão você está trabalhando com duas listas dentro das funções ou dentro de objetos, você quer concatenar essas duas listas, você pode utilizar a função C, que você já utilizou várias vezes. Né? Então, se eu fizer isso aqui, jogar na variável aux, o resultado disso, eu tenho uma lista com todo mundo que está definido. A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, o A minúsculo, o B minúsculo e o D minúsculo. Ou seja, eu tenho aquelas duas listas concatenadas. Eu posso fazer isso, é diferente de eu fazer uma lista de listas, que também é possível. Eu posso colocar e encadear vários níveis de listas, né? Vários objetos. Esse caso foi a concatenação, que eu coloquei no aux. Mas se eu quisesse, por exemplo, aqui, vou jogar no X, criar uma lista com as duas listas, então o que eu fiz aqui? Eu criei uma lista, né, que tem duas listas. Então o meu X, ele é uma lista com duas posições, e em cada uma das duas posições eu tenho outra lista. Tá um pouco confuso, então vamos lá. O meu X, na primeira posição, colchete, colchete 1, meu X não é nomeado. Eu tenho uma outra lista que tem o símbolo do A, o símbolo do B e o símbolo do C maiúsculo. Eu posso acessar X, colchete, colchete 1, símbolo do A. Eu pego os valores do objeto lista que foi utilizado para criar o X. Certo? Assim como eu posso pegar símbolo 1. Assim como eu posso pegar colchete, colchete 1, que é o primeiro elemento da lista do X, e pegar o primeiro elemento da lista que eu estou acessando. Certo? Eu poderia ter construído como um named list. Né? Em vez do X eu coloquei o Y. Então, no Y eu tenho lista 1 recebe a lista e lista 2 recebe lista 2. Então, em vez de ficar acessando colchete, colchete, eu posso acessar pelo nome, que fica mais intuitivo. Mesmo objeto que eu acessei do Y, eu estou acessando do X, eu estou acessando agora. Então, X, colchete, colchete 1, colchete, colchete 1, mesmo objeto. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos como trabalhar, construir e manipular listas no R.